Então veja bem que a Bíblia, ela não esconde as qualidades, mas ela mostra um porém. E eu fico pensativo nessa palavra, porque muitas das pessoas que eu já ouvi ministrando sobre isso, parece que escondem as qualidades de Naamã e enfatizam a lepra, enfatizam o defeito. Ele é homem de guerra grande, conceituado, respeitado. Mas a gente só enxerga o quê? O porém. Existem pessoas que não querem nunca mais pisar dentro de uma igreja. Por quê? Porque ao invés de a gente olhar as qualidades, a gente olhou o porém. A gente não, parece que diante de um defeito, todas as qualidades se esvaem, viram pó. Coloca na balança as qualidades desse homem, mas o defeito pesa mais. Tem pessoas sendo jogadas para fora, porque a gente não consegue enxergar nela a qualidade, a gente só sabe olhar o defeito dela, criticar e apontar. Quem ele é em casa, a Bíblia não descreve, mas o que ele é em casa, a esposa está vendo, a menina está vendo, e a menina poderia fazer de tudo para contrariar e dizer: é grande lá fora, mas em casa é leproso. É estimado lá fora, mas em casa é leproso. É de grande conceito lá fora, mas em casa é leproso. Só que ela não faz isso. Ela fala, sabe o quê? Quem dera se o meu Senhor soubesse que lá em Israel, em Samaria, tem um profeta que vai curar ele dessa lepra. Oh, aleluia! Nós precisamos ser mais usados por Deus e menos apontadores de defeito. Esse é o problema da gente. Tem muita gente apontando defeito e pouca gente fazendo o que a menina fez. A menina está dentro de uma casa que não é dela, e aí você conhece a história, e eu não vou ficar rodeando aqui, serei bem breve. A menina está dentro da casa que não é dela, foi tomada à força, e quem sabe não perdeu o pai na guerra, porque foi numa investida da Síria contra Israel que ela foi capturada e levada. Mas a menina está numa terra estranha, longe de tudo, longe de todos, longe do convívio dela. E é uma menina, o texto diz que é uma jovem, é uma menina. Mas era uma menina que sabia da sua origem, sabia que na terra dela tinha um Deus que poderia mudar a história dessa casa, dessa família e desse homem. Era uma menina, uma jovem, mas que tinha conhecimento do Deus de Israel. Uma menina que a gente pode extrair lições da vida dela para a nossa. Uma menina que tinha tudo para ficar quieta, emburrada com a situação que ela está vivendo. Mas ela se permitiu ser usada por Deus. E olha que ele é um comandante, um cara estimado, um cara grande, conceituado, respeitado, é herói de guerra, tinha de tudo para falar assim: quem é você? Para se meter na minha vida. Ô mulher, fala para ela não se meter na minha vida. Quem é ela? Mas não, ele ouviu. Ele levou o consentimento do rei. Chega lá em Israel, aproximadamente 700 quilômetros de caminhada, olha, de viagem. Ele chega em Israel, entrega a carta para o rei. Quando o rei lê a carta, o rei rasga a veste, o rei rasga a roupa, dizendo: quem sou eu? Eu sou por acaso Deus para curar? Eu sou Deus para dar a vida? Isso é um pretexto para arrumar briga comigo. Naamã está ali na dele. A história chega onde? Em Eliseu. Quem é Eliseu? O profeta de Deus. Diga, o profeta de Deus. O profeta do Senhor está atento e fica sabendo em Samaria que Naamã está no palácio do rei e que o rei está com medo. Engraçado esse rei, né? Ele rasga as vestes com medo, mas com a mensagem de
Eliseu para o rei: manda ele vir ter comigo, para que ele saiba que há profeta em Israel. Coisa que de repente o rei que rasgou a roupa não sabia. Então manda ele vir. Quando Naamã chega na porta de Eliseu, opa, Eliseu, o que é que você espera? Sabe o que Eliseu faz? Eliseu sentado está, sentado fica, e manda só uma mensagem através de Geazi. Vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ficar curado. Agora vem cá, quem é que está batendo na porta de Eliseu? É qualquer um? Não é. É um representante do exército da Síria. É o comandante. É um camarada grande, conceituado no povo, herói de guerra. Alguém que já entrou com investidas em Israel e já foi vencedor. Porque o texto diz que o Senhor Deus deu vitória através dele. E o camarada nem levanta para ir ter com ele. Existe propósito nisso? Amém. Aí ele não poderia ficar aborrecido por essa causa? Claro que poderia ficar aborrecido. A gente sai para pregar em algumas igrejas, a gente não é bem tratado, a gente sai aborrecido. Claro que sai, irmão. Você vai na casa de alguém, a pessoa te recebe com a cara mais emburrada do mundo, que você quer entrar num pé e sair no outro. Quem está lá na porta de Eliseu não é qualquer um. Haja vista que quem também está dentro da casa não é qualquer um. É um representante de Deus, é um profeta do Senhor. Mas ele, sabe o que ele fala? Eu pensei, olha só, olha o texto. Eu pensei, no verso de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia. Qual era a expectativa dele? Ele pensou que Eliseu sairia para recebê-lo, que ele sairia, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Ele reconhece o problema dele. A expectativa dele é de que ele vai ser bem recebido, só que ele não é bem recebido. Só que aí entra um ponto chave aqui nesse negócio. Porque às vezes é assim, nós, representados por Naamã, e Deus representado por Eliseu. Como assim? Quando às vezes a gente quer o muito de Deus e Ele quer nos dar o suficiente. Talvez Ele queria aquela recepção, mas o que Deus tinha para ele era só uma mensagem. Eu não sei o que você veio buscar aqui. De repente o que você veio buscar você ainda não encontrou, mas Deus tem uma mensagem para você. O que é que ele veio? Eu pensei que ele viria ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, colocaria a mão sobre a lepra e restauraria o leproso. Só que não, Deus tinha uma mensagem para ele. Ele sai indignado, vai embora. E eu não posso chamar ele de soberbo, orgulhoso por causa disso. Ah, mas peraí, foi porque ele não quis descer? Não, não foi por causa disso. Sabe o que ele fala? Abana e Farfá são 2 rios de Damasco, da Síria. E em comparação com as águas barrentas do Jordão, as águas de lá são cristalinas. Ele diz uma verdade. Ele diz: Abana e Farfá não são rios melhores do que os rios, toda a água de Israel? Ele não mentiu. Eu não poderia me banhar nele e ficar curado? Aí sabe o que acontece? Outro ponto para a gente pensar. Ele vai embora, mas no caminho os seus servos, quem? Os seus servos vão chegar para ele e vão dizer: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, tu não faria para ficar curado da lepra? Ele te pede uma coisa tão simples, só descer e mergulhar no Jordão. Você sabe o que Naamã fez? Naamã foi embora, porque ele era soberbo, orgulhoso. Ele ouve os servos. Ele ouve os servos.
ele escuta a mensagem dos servos que estão dizendo para ele: para, desce e se banha, porque se fosse alguma coisa difícil você ia fazer. E quando a gente está indignado com as coisas que não vão bem na nossa vida, é mais ou menos assim: Deus pede uma coisa tão simples para nós, a gente olha aquilo como uma coisa cabulosa, e é uma coisa tão simples. O evangelho é simples. O que é? Simplicidade. É você viver em obediência com aquilo que o Senhor está falando, ordenando, mandando. É ser obediente, simples, simples. Mas quando as coisas estão apertando, a nossa visão fica ofuscada, a gente não consegue enxergar que o que Deus pede da gente é tão simples. O que Deus pede da gente é simples. Obediência. Se ele obedece, olha só, vamos imaginar, ele queria ter uma bela recepção, porque ele não era qualquer um, mas Deus tinha uma mensagem para ele. E o problema, o perigo da nossa geração hoje é querer entrar por essas portas, querer o máximo de Deus, e esquecer que numa mensagem você pode ter a vida transformada. É esquecer que às vezes numa saudação de uma palavra você pode ter a vida mudada. Por que você fala isso? Porque a palavra de Deus me garante isso. O próprio Deus diz: a minha palavra vai produzir o crescimento para a qual está sendo liberada. Por quê? Ela não vai tornar para mim vazia sem antes fazer aquilo que me apraz, ou seja, sem antes fazer aquilo que eu quero. Se Deus quiser salvar hoje através da palavra, Ele vai salvar. Se Deus quiser hoje curar através da palavra, Ele vai curar, mas não despreze uma mensagem. A sua cura pode estar numa mensagem, a prosperidade pode estar numa mensagem. Ele recebe a mensagem, e a mensagem vem que meio camuflada, né? Que vai requerer dele o quê? Obediência. Aí tudo parte desse ponto. Se ele obedecer, ele alcança. Se ele obedecer, pastor, ele alcança. Naamã vai ouvir os servos, vai parar, descer e mergulhar no Jordão 7 vezes. Verso de número 14 diz: conforme a palavra do homem de Deus. Ele desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Diga comigo: conforme a palavra do homem de Deus. Diga mais uma vez: conforme a palavra do homem de Deus. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, diga para ela: quer receber de Deus? Faça conforme a palavra. Isso, vira para a pessoa que está atrás de você, diga para ela: quer receber aquilo que você tanto espera? Quer receber a cura? Quer receber a libertação? Quer ser purificado? Faça conforme a palavra. O culto pode ser muito bom, mas se não tiver palavra, não tem nada. Faça conforme a palavra, e a tua vitória estará garantida. Oh, glória a Deus. Ele desceu e fez conforme a palavra do homem de Deus. A partir disto, entra a sequência da frase: e a sua carne foi purificada. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. E ficou limpo. Em uma outra versão, ficou puro. Essa palavra puro, eu extraí do hebraico a palavra bar. A palavra puro significa limpo, claro, brilhante. Quer se tornar limpo, puro, brilhante? Faça conforme a palavra. A etimologia da palavra puro vem de puros, do latim, que significa sem mistura. Quer ser puro? Quer ser sem mistura? Faça conforme a palavra. Oh, lá de cá.
Você pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor por alguns instantes. O que te limpa é a palavra, o que te purifica é a palavra. Quando ele sai do Jordão puro, quando ele sai do Jordão purificado, limpo, é uma coisa linda de se ver, porque eu não consigo ver soberba nesse homem, porque é um homem com todas as qualidades que ele tem. E a gente falou das qualidades aqui que crescem. Ganha de 7-1, igual o Brasil, a Alemanha no Brasil. Ganha de 7-1 nos defeitos. No defeito. E ele ouve o recado da menina escrava, mas a menina tem Deus, está dentro da casa e sabe que a palavra que existe lá em Samaria, na boca do profeta, vai fazer a diferença na vida dele. Ele sai, recapitulando, ele sai, vai de contra o rei, fala que a menina que está escrava na casa dele é quem transmite o recado pela esposa. Ele vai para Samaria, chega lá, o rei faz aquele estardalhaço, e agora o profeta Eliseu está sabendo, manda chamar. Quando ele chega, olha só que interessante, é ou não é interessante? Quem me chamou foi quem? Foi Eliseu. Por que ele me chamou e não me recebeu bem? Por que ele me chamou e nem a porta abriu para mim? Mandou um menino vir falar comigo. É ou não é de se pensar? Imagina, eu estou chamando você, Disse, vem aqui em casa, Disse. A Disse chega na minha casa e eu mando alguém, eu mando meu filho, vai lá, fala para Disse, fazer isso e isso. Eu não recebo a Disse, não falo nada. É ou não é estranho? Quem mandou chamar foi Eliseu. Não foi Naamã que chegou aonde mora Eliseu. Eu quero falar com ele, não. Eliseu falou, manda ele vir, para ele saber que aqui em Israel tem profeta. Mas acontece, ele é purificado. Aquele único defeito que ele carregava, já era, não existe mais. E sabe o que vai acontecer na vida desse homem? Vai haver uma conversão. Porque ele adora um Deus chamado Rimon, o Deus de Damasco, o Deus da Síria. Mas quando ele é curado, sabe o que ele fala? Hoje eu sei que não existe outro Deus a não ser em Israel. Tudo isso por causa de uma menina que tinha tudo para ficar calada, com a boca fechada, mas ela deixou ser usada por Deus. A gente precisa disso. A gente precisa olhar para a qualidade daquela pessoa e dizer: ei, tem uma palavra de vitória para a tua vida. Esse teu defeito não vai te matar, não vai te engolir. As qualidades que você tem é muito maior do que os teus defeitos. A palavra te limpa, a palavra te purifica, a palavra te limpa. E não para aí. Sabe o que faz? Sabe o que ele faz? Depois de ser purificado, ele vai embora? Sim ou não? Ele vai embora? Sim ou não? Não. Então vamos fortalecer ou não, porque eu sei que você está vindo na dúvida. Você estava na dúvida, mas vamos fortalecer ou não? Ele vai embora? Sim ou não? Não vai embora não, rapaz. Ah, mas ele não é o soberbo? Ele não é o orgulhoso, como muitos falam, e eu não estou revogando isso, só estou aplicando o meu pensamento mediante o contexto histórico. Isso aqui é interpretação. Interpretação, todo mundo tem uma linha de pensamento. Revelação não. Revelação é única e exclusiva, só Deus que dá. Então isso aqui é um pensamento, pode ser refutado depois. Se ele fosse mesmo orgulhoso, que todo mundo conta, ele dali mesmo do Jordão e ia embora. Por quê? Conseguiu o que ele queria. Tem gente que é assim, pastor. Tem gente que vem aqui, fala que está passando necessidade dentro de casa, depois que recebe o que veio pedir, nunca mais volta nem para agradecer. Estou mentindo? Chega aqui na Pindaíba, aí a igreja ajuda, faz o que faz e não joga na cara, ninguém fica sabendo. Depois vira as costas, nem para agradecer volta. Mas não se espante que isso não é de hoje. Você lembra de Jesus quando curou 10 leprosos? Senhor, nos cure. Senhor. É igual desempregado na porta de empresa, pedindo emprego.
é um desespero terrível. Quando está lá dentro, não dá valor. Aí sabe o que acontece? Todos eles vão ser curados. Só que apenas um volta. E o intrigante dentro dessa história, que o único que volta é um estrangeiro. Só volta um. E o único que volta é um samaritano, que era leproso. E quando ele volta para agradecer, o Senhor falou assim: não foram 10? Onde estão os 9 que foram curados? Só esse voltou para agradecer? É assim. Mas ele não. Naamã, ele volta. Verso de número 15, ele volta ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva pôs-se diante dele. E ele faz a declaração que só em Israel existe esse Deus tão maravilhoso. E ele vai oferecer os presentes. Era cerca de 300 quilos de prata, cerca de 70 quilos de ouro, 2 vestes de festas. Ele vai querer oferecer a Eliseu: de maneira alguma vou aceitar, eu não quero. Por quê? Porque Eliseu entende que o que Deus dá não se vende. Não compre. Não compre. Sabe o que ele faz? Ele fala: então deixa eu te pedir uma coisa. O quê? Deixa eu pegar e carregar 2 mulas com a terra daqui de Israel. Porque agora na minha casa, olha só que lindo, na minha casa não vai ser, nós não vamos mais sacrificar e nem oferecer ofertas queimadas ao fogo a Deus nenhum, só ao Deus de Israel. Então deixa eu levar a terra daqui. Pega. Mas eu te peço uma coisa. E quando ele fala eu te peço uma coisa, no original ele está dizendo assim: eu peço que me perdoe. Olha só, ele está dizendo: eu peço que me perdoe porque o rei, quando vai entrar no templo de Rimon, eu tenho que ir com ele, porque eu sou a pessoa que ele se apoia para abaixar, ajoelhar e se levantar. Ele dá satisfação de algo particular que ele faz. E Eliseu diz para ele: vai em paz. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí a gente agora entra naquele detalhe interessante. Mistério de louvor. A gente entra naquele detalhe interessante. Porque a palavra de Deus diz que ele foi restaurado. Diga restaurado. Diga mais forte, restaurado. Por que ele foi restaurado? Porque ele fez segundo a palavra do homem de... Sabe o que é restaurar? Você sabe o que é restaurar? Diga para mim o que? Só digo se dizer mais forte. O que? Recuperar a posse ou o domínio daquilo que se perdeu. Recuperar a posse daquilo que se perdeu, ou alguma coisa que se perdeu. Através da palavra, ele restaura. Através da palavra, ele consegue novamente conquistar aquilo que um dia ele perdeu. Levanta a sua mão, que lá vai mais uma profecia desse altar. Eu quero profetizar que através da palavra do Senhor, tudo aquilo que você perdeu, você toma posse hoje, você toma o domínio hoje. Tudo aquilo que você perdeu, recupere hoje pelo poder da palavra.